Boa tarde a todos. É um prazer tê-los novamente mais uma vez aqui conosco para assistir uma palestra que é muito importante na nossa vida. Então, a palestra hoje é sobre esse assunto, o pensamento. Essa é aquela música, o pensamento parece uma pessoa, mas quando a gente voa, é interessante. Muito interessante. E para iniciarmos, eu vou fazer uma oração. Pai, nesse instante, estamos prestes a iniciar mais uma sessão do nosso trabalho. Quer-nos pedir a tua ajuda, Senhor, porque somos imperfeitos, pecadores. Por isso é que necessitamos tanto da tua ajuda, Senhor. Peço, em nome da tua bondade, do teu amor por nós, que intua o nosso palestrante para que ele possa, através de palavras simples, fazer com que todos entendam o pensamento de hoje. É assim sim. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma tarde para refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. E rogamos ao Mestre e aos benfeitores espirituais todo o amparo que necessitamos para que possamos trazer esse tema e que ele possa nos fortalecer na compreensão e na prática no nosso dia a dia. O tema dessa tarde que a gente trouxe foi o pensamento. E a nossa base é um livro chamado Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a passagem do Evangelho que está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, amai-vos e instruí-vos. Então vamos refletir nessa tarde sobre a importância de compreendermos o pensamento. Então vamos lá. Na introdução do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, esse é só no finalzinho mesmo, né? É um texto grande, mas o que nos chama a atenção é essa parte, lá no finalzinho, quando Emmanuel fala assim: Pensamento e Vida, é o livro, né? Chamamos-lhes no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida. Que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, Emmanuel, através desse livro, ele faz várias reflexões em vários campos sobre a importância do pensamento. E a nossa vida, ela é fundamentada, ela é estruturada na forma como nós pensamos. Por isso é que esse livro chama-se Pensamento e Vida. E é sobre isso que a gente vai refletir nessa tarde. Para começar, vamos às nossas considerações, não é? Então, pensamento. Etimologicamente falando, ou seja, qual é o significado da palavra em essência? É uma palavra que vem do latim, pensare, e significa pesar, medir, avaliar e comparar. Então, em essência, o pensamento, pesar, aquilo que a gente medir, achei muito interessante, avaliar e comparar. Vamos ficar atento que a gente vai nos desenvolver, vamos voltar para essa definição várias vezes. Pode ser também o ato de pensar, ato de tomar consciência, de refletir ou meditar. Tomar consciência. O pensamento é um ato de tomar consciência. É preciso refletir, é preciso meditar. É um ato particular da mente,
cujo resultado é a reflexão. Então, através do pensamento, através desse medir, desse avaliar, é que fazemos as nossas reflexões e, a partir daí, tomamos as nossas decisões. A ação de representar mentalmente alguma coisa, uma ideia. Então, o pensamento, ele está todo no campo da mente. Ele ainda não está manifestado. Então, antes que qualquer coisa aconteça, ela é pensada. Qualquer coisa que nós façamos nas nossas vidas, ela é pensada. Entretanto, muitas das coisas que nós fazemos já estão no automático. A gente não pensa, a gente simplesmente faz. Não é? Quando é no campo orgânico, isso é perfeito, porque a máquina ela é perfeita e ela funciona. Quando ela é no campo das relações, já não é tão perfeito. Então, quantas ações nós efetuamos no nosso dia a dia, que já está no nosso automático, que a gente não pensa sobre aquilo, que a gente não compara, que a gente não avalia, ou seja, que a gente não atualiza, que a gente continua fazendo da mesma forma que fazia algum tempo atrás, sem pensar se ainda é a melhor forma. Naquele momento, a primeira vez que a gente faz, a gente pensa sobre aquilo. A partir dali fica no automático e a gente vai só reproduzindo. Será que não é um momento de refletir sobre isso? De repensar a nossa conduta e realinhar as nossas metas? Para o Espiritismo, o pensamento é uma manifestação do espírito, que, para tanto, utiliza-se do seu livre-arbítrio. Então, o espírito, nós espíritos, né, quem pensa não é o corpo, quem pensa é o espírito, e esse espírito, ele tem o livre-arbítrio para pensar o que ele quiser. Ele pode pensar, o pensamento pode voar, como o seu Chico falou no começo, não é? Voa. Ele pode ir para onde ele quiser. Entretanto, o livre-arbítrio é aquilo que a gente escolhe e que a gente se responsabiliza pelas escolhas que a gente fez. Então, a gente pensa, enquanto está no campo lá do pensamento, das ideias, mas muitos desses pensamentos estão sendo materializados. E a partir do momento em que ele é materializado, nós passamos a ser responsáveis pelas consequências daquilo que aconteceu a partir da nossa ação, mesmo que ela tenha sido só no campo do pensamento. E aí a gente vai ver por que isso. Quando o emitimos, ele se materializa e ganha o espaço por intermédio do fluido cósmico em que estamos mergulhados. Então, o pensamento, ele cria. A gente viu lá atrás na definição. Ele cria. É uma ideia que, a partir do momento em que a gente está pensando, ela está ali se moldando. Nós estamos moldando aquela nossa ideia. A maior parte das nossas ideias, elas não são realizadas aqui, nesse campo material, porque a gente pensa muita coisa e não faz na mesma velocidade, porque como o pensamento ele é fluido, ele é assim, imensurável, não é? Já a nossa ação, ela é mais medida. Mas nós estamos mergulhados no fluido cósmico. E esse fluido, ele habita todo o universo. E o pensamento, ele é movido, né? Ele é transferido através deste fluido, no qual nós estamos mergulhados. Uma vez exteriorizado por esse fluido, pode ser recepcionado por outro espírito, encarnado ou desencarnado. Aí começam as questões a serem refletidas. Então, pensamos. E o pensamento, ele é movido através do fluido cósmico. Então, a gente está aqui pensando algo, vislumbrando, e esse fluido, ele pode ser
recepcionado, ele pode entrar em contato com outro espírito, que pode ser encarnado ou desencarnado. É que a gente precisa estar atento, não é? Avaliando, comparando, medindo, atento ao que nós pensamos. Lembrando, a nossa reflexão está em cima daquela passagem: amai-vos e instruir-vos. Então, conhecer, saber o porquê das coisas nos ajuda a compreender por que nós precisamos mudar algumas ações das nossas vidas. Porque através das nossas ações, segundo esse livro, essa psicografia de Chico Xavier, não é o pensamento, ele é que nós vamos criando a vida que nós temos, né, que nós estamos vivendo, através da nossa forma de pensar. Pensar é criar. Olha lá, capítulo 15, Pão Nosso, Emmanuel. Mas então, o que é o pensamento? Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios, e o seu foco de emissão pela repetição dos mesmos atos transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Então, o pensamento ele vibra, né? E essa vibração ela vai de acordo com a intensidade que nós colocamos no nosso pensamento. Nós dirigimos, um exemplo é a prece. Quando nós estamos em estado de prece, não necessariamente fazendo uma prece, mas em estado de prece, ou seja, nos concentrando, nos preparando para nos elevar à espiritualidade maior, em busca de um direcionamento, a nossa vontade é qual? Que nós consigamos nos conectar com o alto. Então, a força, né, a vontade, o desejo que a gente imprime nesse pensamento é que vai permitir que a gente se eleve. Mas se a gente para fazer uma prece, e na preparação da prece a gente está aqui preocupado com o nosso dia a dia, preocupado com a hora, eita, daqui a pouco eu tenho alguma coisa para fazer e tal. Ou seja, a nossa vontade está dividida. Ao mesmo tempo em que eu quero me preparar para a prece, eu estou pensando em outras tantas coisas. Então, a minha vontade, a minha força que eu vou imprimir nesse pensamento para que me eleve, talvez não seja o suficiente para que eu me conecte. Então, a gente faz aquela prece e parece que ela não nos preencheu, parece que foi vazia. E a gente fica pensando, hoje eu não consegui fazer a prece, o que foi que houve? Hoje não estava bem. E aí é o momento da gente meditar, refletir e avaliar como é que anda o nosso pensamento. Não é? Ao mesmo tempo em que ele é gerador, é uma força geradora do bem ou do mal, porque o pensamento em si é neutro. O que vai dizer a direção que ele vai seguir é essa força que a gente imprime e no que nós estamos pensando. Qual é o nosso desejo? O que é que nós queremos alcançar? Lembrando que é livre-arbítrio e que nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos pensamentos. O ser classifica-se assim a si mesmo pela natureza de energias de que ele se torna centro irradiador. Ou seja, o ser, né, o espírito, ele se classifica automaticamente assim, a partir do meu pensamento. Se eu sou uma pessoa que só emito, não que nós provas de expiações, né? Mas que me vigio, que estou atenta, orar e vigiar, a formas, na maior parte do tempo, eu estou consciente. Pensar é um ato consciente. Se na maior parte do tempo eu estou consciente do que eu estou pensando, e eu estou atenta para o que eu estou fazendo, e estou comprometida em emitir as melhores energias, eu vou estar conectada com esse bem. Mas se eu estou desatenta, lembra? O pensamento, ele está no fluido, ele se conecta com encarnados,
e desencarnados. E aí, na minha desatenção, eu estou aqui conectada com um desencarnado que está aproveitando a minha desatenção para me influenciar e me ajudar a alimentar aqueles sentimentos que eu tenho dentro de mim, porque a gente só vai dar sintonia para aquilo que nós temos similaridade. Não existe sintonia se não há similaridade. Então, eu estou aqui cheia de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, de aflições. E aí, desatenta, aí vem aquele irmão que aproveita dessa oportunidade para me ajudar a fortalecer o meu pensamento. E aí eu estou enviando para alguém que é o foco das minhas desventuras, pensamentos negativos. E se for conectado a essa pessoa, porque também tem outras questões, né? Não é só porque eu quero, é preciso que ela também esteja na sintonia para que ela possa também fazer a conexão, mas se ela tiver, ó, eu aí criando para mim um problema, porque estou desatenta, porque não estou vigilante aos meus pensamentos. É a faculdade de refletir de forma lógica ou não? Achei bacana essa definição que Emmanuel nos traz. É para refletir. Só que pode ser de uma forma lógica, sensata, coerente ou não. Vai depender do meu estado. É uma força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade organizam e constroem nossos objetivos. Então, mais uma vez, não é como é preciso a gente estar consciente dessa força que nós temos, porque a gente refletir de forma ilógica, de forma não coerente, a gente vai acabar tomando decisões que o pensamento não vem antes, né? Primeiro a gente pensa para depois a gente agir, mesmo quando está no automático. Antes de entrar no automático, eu digo assim, aquelas ações que a gente já faz sem refletir, mas em algum momento a gente pensa sobre elas. Porque é instantâneo, né? Como é muito rápido, a gente não foi assim, de forma inconsequente, não foi um pensamento assim, medido, não é? Baseado naquilo que eu me proponho a fazer, foi fortuito. E aí a colheita, claro que não vai ser boa, não é? Então, ele molda, ele constrói, ele cria. Então, o pensamento, ele é criador. Mas o que é que nós estamos criando? A minha proposta hoje é só trazer inquisições, viu? Hoje eu não temos respostas, porque o conteúdo não nos traz respostas. Cada um tem a sua resposta. Não tem como a gente dizer, pense assim, ou, né? Se é livre-arbítrio, se é uma capacidade do espírito, então cada um, da sua forma individual, tem o seu caminho, não é? A proposta é só trazer algumas reflexões sobre que caminho é esse que nós estamos seguindo. Então, e ele cria formas abstratas ou concretas. Então, nem tudo abstrato é aquilo que está ali, no campo do pensamento. A gente está vendo acontecer, mas a gente não está vendo acontecer. A gente sente que está acontecendo, mas a gente não está vendo aquilo dali. E o concreto é a gente, um projeto de vida, por exemplo, não é? Você vai pensando como vai estudar, vai trabalhar, vai construir sua casa, mobiliar e ser promovido no trabalho, ou essas questões do plano material. Nós pensamos e a gente vai vendo elas serem construídas e elas sendo materializadas. E às vezes a gente se depara com o fato e diz, puxa vida, não foi isso que eu pensei para a minha vida. E aí eu estava conversando com Milinha antes da palestra, e Milinha dizendo que assistiu um estudo do Haroldo falando da importância do autoconhecimento. O Espiritismo nos convida o tempo todo na importância do autoconhecimento. Porque em algum momento da nossa vida, nós pensamos, não exatamente aquilo, lógico, né? Porque aí seria, como é que a gente diz? Destino. E não é destino, é colheita. Um pensamento arbitrário aqui vai desviar daquela rota. Lá na frente a gente vai colher algo
que não era isso que eu queria colher quando eu plantei aqui. Mas eu não estava coerente com o que eu queria. E aí o resultado não foi exatamente aquilo que eu esperava. Por isso é que tem que ser medido, avaliado e comparado. Energia, pensamento e vontade. Essa tríade, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Né, Emmanuel? Então, pensamento. Essa é a... Eu fui para frente. Peraí, viu? Quando pensamos, nós estamos exercitando muitas vezes a vontade que gerencia o nosso ser, governando todos os setores da ação mental, mostrando a necessidade de vigiar e trabalhar, o que nos leva à necessidade constante de meditar sobre o que buscamos com os nossos pensamentos e, portanto, para onde estamos dirigindo as energias dessa atividade mental. Quando pensamos, nós estamos exercitando a nossa vontade. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é a ação da vontade, né? Como eu ajo, como é que eu escolho, né? Onde a minha vontade age, né? E governa todos os setores da ação mental. Então não tem espaço nas nossas ações que não sejam preenchidos pelo pensamento. Não é? Por isso que a gente tem que vigiar e trabalhar. Eu gosto muito dessas falas, quando a gente fala em trabalhar na doutrina espírita, e a gente não está falando de trabalho material, não é? A gente está falando de trabalho íntimo, não é? Trabalhar em nós mesmos, nos trabalhar, nos reconhecer, conhecer e reconhecer, não é? Duas ações. As nossas atividades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque a gente pensa, e a partir daí, como é que a gente se sente a partir daquele pensamento? Como é que eu me sinto quando eu penso em determinadas questões da minha vida? Não é? Da minha vida pessoal, da minha vida intelectual, da minha vida profissional, da minha ação no meu dia a dia. Como é que eu me sinto em relação a tudo isso? Quais são os desconfortos que esses pensamentos me causam? Por que me causam desconforto? Quais são as alegrias que eles me trazem? Por que me trazem alegrias? A gente vai refletindo sobre o nosso dia a dia e a gente vai trabalhando em nós os nossos sentimentos. Aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos que ainda são assim, muito materiais, né? Muito apegados às nossas imperfeições e que precisam ser trabalhados, precisam ser burilados, não é? Para que eles se melhorem. E esse é o momento, né? Por isso é que ele é meditação, né? Meditar sobre isso. Meditar é a gente parar um tempinho e pensar sobre alguma coisa. Então, meditar sobre como estamos pensando e como isso atua no nosso dia a dia. Eu estou olhando para esse marimbondo e estou preocupada com ele, viu? O que nos leva à necessidade constante, né? O tempo inteiro. E para onde estamos dirigindo as energias da atividade mental? Porque os pensamentos, eles estão sendo dirigidos. E se a gente não tem essa consciência, a gente não sabe para onde é que nós estamos dirigindo os nossos pensamentos. Ok? Pensamento e ideias, né? Então, associação de ideias. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Então, a gente tem que pensar em muitas coisas e aí a gente vai juntando, né? Vai criando um caminho. Ideia essa que para logo se corporifica. Se corporifica, se toma forma, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, se a gente quer que algo aconteça, a gente precisa imprimir uma vontade firme, uma vontade forte para que aquilo aconteça. Mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação
com todos os que nos exposem o modo de sentir. É interessante, né? O pensamento ele vai entrar em conexão com encarnados ou desencarnados. Nós pensamos sobre muitas coisas e juntamos aqueles pensamentos que se assemelham. E nesses juntares que se assemelham, a gente vai compartilhando com outros seres que pensam semelhantes a nós. Como no exemplo, estou desatenta e me conecto com um irmão que está ali compartilhando comigo dos mesmos pensamentos, não é? Então, a associação de ideias é um processo em que o estímulo nos leva a focar nas respostas que ele sugere. Ao ler um jornal, cada pessoa vai direto para a seção que mais interessa: esporte, política, economia ou arte. Assim, as companhias que escolhemos refletem nossas preferências pessoais. E aí Chico Xavier dizia: diga-me como pensas e eu te direi com quem andas. Então veja só, a gente vai buscando aquilo que a gente tem intimidade, né? Aquilo que nos faz bem. Hoje na internet, a gente abre a internet e a internet ela oferece um campo vastíssimo, né? Aí a gente abre um site para ler alguma coisa e de repente aparece ali uma coisinha azul e a gente clica ali naquele link e vai para algo que nos distancia. Daqui a pouco a gente está navegando em tantas outras coisas e até esqueceu o que era que estava fazendo ali. Se perdeu, né? Porque como ele é um programa inteligente, né? Um programa inteligente, ele vai nos oferecendo aquilo que a gente mais pesquisa. A gente vai olhando e aquilo que a gente vai pesquisando, a plataforma, como é que chama, o navegador, não sei bem o nome, já vai nos oferecendo. Então a gente vai, daqui a pouco a gente está ali. Nem sabe como foi que chegou ali. Mas o pensamento vai nos levar para onde a gente tem intimidade, para onde a gente se sente confortável, para onde a gente está ali sem precisar refletir, sem precisar pensar mesmo, sem precisar pensar no sentido de meditar, de avaliar, não é? E aí, Chico diz, diga-me como pensas, e eu lhe direi com quem andas. Ou seja, quando a gente traz para a doutrina espírita e reflete sobre os processos obsessivos, por exemplo, a gente vai ver que começa lá, né? Afinidade pelo pensamento. Em algum momento daqueles momentos da nossa vida mais difícil, a gente pensou algo que nos distraiu e a gente acabou se conectando com uma situação. E aquela situação foi se materializando porque a gente foi dando sintonia, foi alimentando, foi se permitindo e daqui a pouco a gente está ali. Num processo obsessivo que a gente não se deu conta de quando começou. E aí a gente só vai se cuidar quando ele já está realmente ali instaurado. Porque o nosso pensamento permitiu que aquele processo, nós demos abertura àquele processo através do nosso pensamento. Assim como quando a gente conquista as nossas vitórias, especialmente no campo espiritual, que são vitórias que só nós sabemos que conquistamos. Porque as vitórias no campo material, todo mundo está olhando, né? Mas as vitórias que a gente conquista no nosso campo espiritual, que a gente sabe que hoje andou um degrau que o ano passado não tinha andado, também nos dá uma alegria muito grande. E a gente sabe que foi pelo amparo dos benfeitores espirituais, através da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, da nossa forma de agir. Nós fomos mudando a nossa postura diante da vida e a vida foi mudando as respostas que ela nos enviou. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos, nós vamos melhorando as nossas companhias, nós vamos melhorando a nossa forma de viver, automaticamente nós saímos de uma sintonia a outra. Não é isso? É assim que o Espiritismo nos fala acerca das nossas conexões. Basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se reproduza. Desta forma, tomando conhecimento de tal verdade, devemos fazer bom uso dos nossos pensamentos,
pois eles são movimentados por energias cósmicas, fluidos etéreos, que, embora invisíveis aos nossos olhos, estão presentes onde as nossas forças físicas jamais chegariam. Nosso pensamento é um raio que tanto pode conduzir luz edificante como energias deletérias ou destruidoras. Está lá no livro Pensamento e Vida. Então, pensamos, criamos e plantamos. Não é? Cada vez que a gente... É tão interessante essa questão da verbalização do pensamento, que a gente precisa ser comprometido com a nossa fala. A gente tem visto muito, no meio espírita, os palestrantes nos convidando a refletir com a forma como nós nos relacionamos. Como é que nós conversamos, como é que nós falamos, como é que nós convivemos com o outro. Até que ponto nós somos comprometidos com a nossa forma, né, com a forma mesmo, como é que nós falamos, realmente a forma como nós falamos. Por quê? Porque o pensamento cria. Quando a gente verbaliza, é porque já foi criado na nossa mente. Ele cria coisas abstratas ou concretas. Aquilo que está criando na nossa mente está abstrato. Na hora que a gente verbaliza, na hora que a gente fala, ele se concretiza. Então, muitas vezes, a gente está alimentando, através do nosso pensamento, a nossa forma equivocada de conviver com o outro, porque a gente não está refletindo sobre nós mesmos, que a gente não está buscando o autoconhecimento. Na hora eu não vou falar. E aí a gente passa a semana todinha pensando um monte de coisas não boas acerca de determinadas situações. Mas na hora eu me controlo. Mas já está lá, já foi criado. E aí acontece algo mínimo. E o pensamento, falei sem querer. Não era para ter dito isso. Quando deveria ser assim. Não era para ter pensado isso. Porque na hora que a gente pensa, a gente repensa. Refaz o caminho. E aí a gente neutraliza. É preciso estar atento. Fixação mental ou monoideísmo. A gente fala muito sobre isso nas tarefas mediúnicas, não é? Aqueles irmãos que vêm com as monoideias. É um estado patológico caracterizado pela tendência de uma pessoa retornar sempre em seu pensamento, em sua palavra, a um só tema. Tem pessoas que não tem, a gente diz, fulano não tem outro assunto. Não tem pessoas que a gente convive, já vem, vai falar sobre isso, não tem outro assunto. Só sabe falar sobre isso. Então isso é a monoideia. Porque é aquilo que está incomodando, é aquilo que está permeando o tempo todo a nossa mente. A gente não consegue falar sobre outras coisas porque a gente não consegue pensar sobre outras coisas. A gente só consegue falar sobre aquilo que a gente pensa sobre aquilo. Então não tem como falar sobre algo que não foi pensado. Então a gente fica moendo e remoendo algo. Não é? E aí quando a gente vai conversar, a gente não tem outro assunto. Então isso é uma monoideia. E normalmente é o quê? Vingança, desespero, paixões e desânimo. Vingança no sentido, a gente quando fala a palavra vingança, parece uma coisa assim, mas quando a gente traz para o nosso dia a dia, no nosso campo das imperfeições, a gente se magoa ainda, a gente se melindra, e às vezes a gente fica tentado a responder aquela ação que nos magoou, que nos feriu. É vingança. Em essência, está lá do Evangelho. É vingança. E, às vezes, a gente perde tanto tempo pensando sobre isso, que a gente vai criando, né, a psicosfera vai criando em torno de nós mesmos uma camada energética densa. O pensamento não cria? A gente está emitindo energia e essa energia está sendo criada primeiramente em torno de nós. E aí a gente começa a ver as coisas de forma deturpada. A gente não tem mais clareza sobre como as coisas estão acontecendo, porque a gente está tão preso naquilo que a gente
acha que é tão significativo para a gente que a gente não consegue pensar de outra forma, consequentemente a gente não consegue agir de outra forma, não é? E essa fixação mental vai nos trazer muito prejuízo. Começando novamente pelos processos obsessivos, né? Falando novamente sobre isso. Porque essa fixação mental faz com que a gente se conecte com irmãos que estão pensando, que estão agindo e que estão se alegrando com essa nossa forma desarmoniosa de agir. Então, muitas vezes, a gente adoece por conta dos nossos pensamentos. Pressão alta, enxaqueca e tantas outras questões, né? Que é porque a gente, puxa vida, eu estava bem. Aí pensei em algo, uma situação, e me deu uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça virou enxaqueca, que eu parei no hospital para tomar uma medicação, porque o remédio que eu tomo... Puxa, que pensamento, hein? Um simples pensamento conseguiu me derrubar a ponto de eu ir para o hospital tomar uma medicação, porque o remédio que eu tomo não controlou. Não foi tão simples, não foi um pensamento tão simples. Aquilo que eu pensei que era tão insignificante, não era tão insignificante, porque orai e vigiai, não estávamos atentos, a atenção, né? A preocupação, o compromisso. É que ele fala ali no trabalhar, né? A importância desse trabalhar, desse comprometimento individual com a nossa transformação, né? Com a nossa reforma íntima. Porque a consequência da gente estar desatento à nossa própria vida vai nos adoecer em algum momento. Às vezes não são doenças físicas, mas são doenças emocionais e vão tirar a nossa paz do mesmo jeito que se fossem físicas, não é? E o tema, né? Pensamento é vida. Sendo o fluido veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. A Gênese Espírita, capítulo 14, item 15. Então, nos traz, né? Então, a gente se conecta. O pensamento está aqui. Eu lembro quando a gente fez alguns estudos, num tempo que a gente está fazendo uma formação de educação mediúnica, e a gente falava muito sobre a importância do pensamento, né? A importância da gente estar atento aos nossos pensamentos, porque eles estão espalhados. Me lembro que a gente fazia uma meditação para não pensar, e como era desafiadora. Eu particularmente nunca consegui não pensar por 5 minutos. Né? E era o desafio da meditação, era não pensar. E como é que não pensa, não é? Enfim. Por quê? Porque está aqui. Está tudo aqui mergulhado. Os nossos pensamentos, os pensamentos alheios, né? Tem uma linha de pensamento que diz assim, que todas as ideias de tudo que tinha que ter sido criado, que vai ser criado, já está aqui. Aquele que se conectar, executa. Aí às vezes acontece assim, a gente pensa sobre algo. Poxa, não tem comida, o assunto dentro da palestra. Não tem na pracinha, não tem uma barraquinha com comidas típicas do mês de junho. Eita, uma boa coisa, vamos pensar sobre isso. Vou pensar sobre isso. E estou aqui pensando sobre isso. E junho acabou e eu continuo pensando. Aí quando é lá de São João, que eu chego na praça, tem lá uma barraquinha. Do jeito que eu tinha pensado, e eu tinha pensado sobre isso, mas não fiz, né? E o pensamento plasmou, quem se conectou, fez. Então, muitas vezes acontece isso. A gente está pensando sobre alguma coisa e quando a gente vê aquilo aconteceu, mas não foi a gente que fez. Aconteceu. Por quê? Porque o pensamento está mergulhado no fluido. Quem estiver na sintonia e se conectar, escolhe. Não quer dizer que se conectou e agiu. Porque é livre-arbítrio. Ah, é uma boa ideia. Não, não é uma boa ideia. Não é isso? Kardec conclui essa fala afirmando: desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível
aos olhos do corpo. Então, porque o pensamento está mergulhado no fluido cósmico, uma alma, né, o espírito, pode ler na outra alma, como um livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É aquela sensação que a gente tem, às vezes, a gente percebe e olha, tem a sensação que a pessoa não está bem, e aí a gente se coloca, posso ajudar? E às vezes é só isso que a pessoa estava precisando, alguém perguntar para ela desabafar. Ou às vezes, a gente está aqui achando que está fazendo as coisas porque nós queremos fazer e estamos sendo ou intuídos ou influenciados, dependendo do que nós estivermos fazendo, pelo mundo invisível. Uma alma lendo outra alma. Não precisa ser necessariamente encarnados, nem necessariamente desencarnados. Ou seja, nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo, através do nosso pensamento. Então, a gente precisa estar atento a isso. Se nós somos influenciados e se nós influenciamos, para que nós possamos ter controle sobre as consequências, nós precisamos estar cientes de quem nós estamos influenciando e de quem está nos influenciando. Ou seja, ter um certo controle sobre o nosso pensamento. Orai e vigiai. O momento ideal para impedir que um pensamento negativo se instale é quando ele surge. O repensar. Se a gente está bem, se a gente está tranquilo, se a gente está equilibrado, é muito fácil a gente sentir que não está, que aquilo não é bom. Mas quando a gente está na agitação do dia a dia, quando a gente está preocupado com tantas coisas, a gente está atento para esse pensamento? A gente está atento para a forma como nós estamos pensando? E aí existem dois saneadores do pensamento. A permissão e a oração. Quando é que nós somos permissivos? Quando nos permitimos criar aflições e desequilíbrio na nossa psicosfera, ou seja, no nosso campo mental. E ela é afetada. Então, nós nos permitimos criar aflições e desequilíbrios. Muitos não controlam a própria mente, tornando-se prisioneiros. Devemos focar em sucesso, força e paz, aprendendo com as quedas. Então, o que é que Emmanuel está nos dizendo? Nós nos permitimos porque a gente foca muito mais no que não deu certo, no que deu certo. Quando a gente foca naquilo que não foi bom, a gente se aflige, se angustia, se entristece, se magoa, se enfurece. Que tipo de energia nós estamos criando em torno de nós mesmos? Somos nós que estamos dando a permissão, não é? Quando a gente entende, está lá no Evangelho também, o mal e o remédio, não é? Que as dificuldades são necessárias para o nosso aprimoramento. Se está tudo certo, a gente não cresce. A gente só cresce quando a gente começa a enfrentar as dificuldades. Então, as dificuldades são necessárias, né? As quedas, elas são necessárias para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça, para que a gente se reconheça naquilo que a gente precisa melhorar, e por aí vai. E aí, a gente deve focar nisso ou na solução? Proativo ou reativo? A gente está preso no que nos aconteceu ou a gente vai focar em como resolver o que nos aconteceu? Ou como vivenciar com algo que nos aconteceu, porque às vezes é algo que a gente não vai conseguir resolver. Não está nas nossas mãos a solução, mas está nas nossas mãos como é que nós vamos conviver com algo que nos aconteceu. Então, focar no sucesso, e aí, essa semana eu vi uma definição de sucesso e achei interessante, né? Sucesso é aquilo que você diz que vai fazer e faz. Achei tão interessante isso. É aquilo que você diz que vai fazer e faz.
Porque quantas coisas a gente diz que vai fazer? E a gente está fazendo aquilo que a gente está dizendo que vai fazer? Se a gente conseguir fazer, ou seja, nesse campo, não vou focar no que me aconteceu no sentido de ficar remoendo, mas vou focar em como solucionar, em como conviver, em como partir dali à frente. Porque o passado já foi, não volta, né? Não acontece de novo. Até acontece de novo. Mas aquilo que aconteceu, eu não vou poder resolver lá. Já aconteceu. Eu preciso trazer para cá. E aí eu vou ressignificar, eu vou ver de uma outra forma para que eu possa resolvê-lo, porque da forma como aconteceu lá não foi bom, porque ficou o sentimento negativo, não é isso? E aí a gente se esforçando, porque não é do dia para a noite, a gente sabe disso. Essa construção ela é lenta, gradual e leva muitas encarnações. Por isso é que nós somos espíritas, não é? Porque a reencarnação nos traz essa tranquilidade de sabermos que a gente está aprendendo e que em algum momento isso vai ter tudo isso vai ter uma reviravolta a partir da forma como a gente vai refazendo o nosso caminho. E o outro saneador, né? A prece, a oração, que ela melhora o nosso estado espiritual. Através da prece, melhoramos o nosso padrão vibratório, mesmo que momentaneamente. Então, quando está tudo muito difícil, muito ruim, muito sem solução, o que a gente pode fazer nesse momento? Prece. Porque aí a gente precisa se acalmar. Aqueles que já têm consciência de que a prece é uma emissão do pensamento que é preciso emitir uma força e uma vontade firme para que ele aconteça. Então, para que isso aconteça, a gente precisa se acalmar, serenar nossa mente. Nesse processo de se acalmar, a gente já vai momentaneamente se aliviando daquela dor que está nos oprimindo. Para tanto, ela precisa ser acionada pela vontade e vir do coração. Então, a prece, para que ela possa ser esse saneador, para que ela possa nos ajudar a refletir, ela precisa ser movida pelo coração. Não é aquela prece intelectual, aquelas palavras que a gente mal consegue pronunciar e que muitas vezes a gente nem sabe o que é que significa. Mas é aquela que a gente serena mesmo, se coloca nas mãos dos benfeitores espirituais e realmente, verdadeiramente pede aquele amparo, né? Pedi e obtereis. Pede mesmo, se coloca mesmo, de verdade. E aí tem alguns exercícios para que a gente possa aprender a controlar o nosso pensamento. Que eu não vou só jogar, viu? A vontade, a cooperação, a educação, entendimento, bons hábitos, auxílio, tolerância, trabalho, fé, instrução, oração, humildade e ficou um espaçozinho aqui em branco, mas é o amor. Porque nada disso acontece na nossa vida se a gente não tiver amor. O amor é a nossa mola, é ele quem vai nos mover para que a gente se cuide, para que a gente esteja atento a nós mesmos, para que a gente tenha vontade de se conhecer, de saber quem nós somos, quem eu sou mesmo, né? Que pessoa sou eu hoje? Onde é que eu estou hoje? Como é que eu me vejo diante da vida hoje? Aí eu tenho que ter auto-amor, não é? Eu preciso ter esse amor por mim para me sentir, me perceber sem revolta, sem mágoa, sem aqueles sentimentos que a gente diz assim, que eu sou incapaz ou que sou fracassada. Esses sentimentos que impedem a gente de fazer o que a gente precisa fazer. Então, primeiramente, a gente se amar mesmo, sabe? Se olhar, se ver perfeito. Sim, somos muito provas e expiações, não tem ninguém perfeito aqui. Mas apesar de tudo isso, a gente se ama, né? A gente ama a nós mesmos. A gente se olha no espelho, a gente se reflete no espelho
e a gente diz, não, eu sei que não sou a pessoa que eu gostaria de ser, ainda, mas ainda assim, eu tenho esse sentimento por mim. Eu acho que eu tenho um potencial dentro de mim que eu posso mover. E é essa energia, esse sentimento por mim que me permite, que me dá a condição de criar os pensamentos, de estar consciente da minha forma de pensar, da minha forma de sentir e da minha forma de agir. E a partir daí eu estou o tempo todo atento. É cansativo, é estar atento. É quando um certo tempo eu tinha um problema muito sério, ainda tenho, mas era pior a minha dicção. E eu precisei fazer um tratamento. E era um tratamento muito difícil porque era um exercício de respiração. Então, antes de falar, tinha todo um processo respiratório que doía. E era cansativo. Ai, como é que era cansativo. Mas depois de um certo tempo, né, o primeiro mês que eu senti que eu consegui falar melhor, que a minha voz ficou mais clara, que as pessoas começaram a me entender melhor, me deu uma alegria, assim, aquela satisfação. E foi a mola para que eu continuasse tentando, né, me esforçando até eu conseguir. Claro que teve coisas que chegou um momento que não vai mais consertar, mas o que deu para melhorar, eu melhorei. E eu sinto hoje que eu falo com mais clareza do que antes. Mas foi um processo doloroso, porque a transformação ela é um processo doloroso. A gente mudar aquilo que a gente se acostumou, está no automático, que a gente está acostumado a agir daquela forma, mas que hoje a gente para e pensa, não está bom. Não é mais assim que eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido por uma outra ação. E daqui que eu seja reconhecido por essa nova ação, passou-se talvez uma encarnação inteira. Porque o que fica impregnado é aquilo que a gente colocou à vontade, tá ali. Então, eu preciso impregnar a mesma vontade para que haja essa transformação. E aí, quando a gente sai pensando nessas orientações que o Evangelho nos dá, a gente vai conseguindo, devagarinho, sem pressa, cada um no seu degrau, cada um fazendo aquilo que já consegue fazer, mas com certeza, e essa certeza eu tenho, nós sairemos daqui, desse plano, nessa encarnação, muito melhores do que chegamos. E que a gente possa estar sempre atento aos nossos pensamentos, refletir sobre eles e colocar em prática esses ensinamentos que o Evangelho nos traz com a proposta de nos fazer melhores a cada dia. Muito obrigada. Pensando bem, tudo depende do pensamento, né? É igual a lua. E tudo depende da energia. E tudo depende dela, né? Eu acho muito interessante esse tema, tal do pensamento, porque, como eu já falei, tudo depende do pensamento, né? Os grandes inventores, os grandes descobridores, como é que eles começaram a descobrir, a inventar? Começaram do pensamento. A primeira coisa foi o pensamento. Vou fazer isso. Vou ver se isso dá certo. Vou fazer um ensaio aqui para ver se isso sai. É possível. Então, tudo depende desse pensamento. Agora, é interessante também pensarmos que esses pensamentos devem ser positivos, porque o pensamento negativo traz energias negativas. Quero agradecer a todos por silêncio, atenção, e ao mesmo tempo convidá-los para estarmos nesse mesmo horário. Para encerrar, vou pedir à nossa palestrante que encerre com uma oração. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse momento, Senhor,
baixamos nossas cabeças em gratidão às oportunidades que nos tem oferecido. Agradecemos por estarmos aqui, encarnados, nesse momento de transição, onde precisamos ser mais determinados nas nossas escolhas, nos nossos caminhos. E te rogamos, ó Mestre, a sua companhia, que esteja sempre conosco, nos intuindo, nos dirigindo, para que nossas escolhas sejam sempre pautadas no Evangelho. Que a nossa vida possa ser fortalecida nesse esforço do bem. Que o teu amor nos faça refletir sobre a necessidade de estarmos atentos aos nossos pensamentos, às nossas condutas, à nossa forma de agir conosco mesmo e com os nossos irmãos. Que a tua paz, que a tua harmonia esteja sempre conosco, nos dirigindo, nos conduzindo na seara do bem. Que assim seja. Vamos nos preparar para